Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Glória a Deus. Tá, chega de graça. Hoje a gente vai falar de um candidato que veio surpreender todo mundo. Já sabe quem é? Benevenuto... Minha barriga roncou. Benevenuto Daciolo da Fonseca dos Santos. Esse é o candidato do Patriota à presidência da República esse ano. Sua vice é a pedagoga Suelene Balduino Nascimento, que trabalha há 23 anos como professora na rede estadual do Distrito Federal. Daciolo nasceu lá em Florianópolis no dia 30 de março de 1973. Logo, ele tem 42 anos. Ele é filho de um coronel aviador da reserva do Exército e de uma dona de casa. E ele é um entre 7 irmãos. Grande parte da sua vida, Daciolo passou na zona norte do Rio de Janeiro. Ele é formado em turismo e decidiu não seguir na carreira. Em 98, Daciolo ingressou no Corpo de Bombeiro, onde manteve a patente de sargento. Em 2004, ele se tornou evangélico por se considerar beberrão e mulherengo. No começo, ele frequentava a igreja Bola de Neve, dos surfistas, mas depois ele passou a frequentar a Assembleia de Deus. A sua projeção na mídia começou em 2011 com a paralisação dos bombeiros no Rio e na Bahia. Na época, a categoria reivindicava o aumento salarial e por isso paralisou durante 5 dias. Daciolo, que liderava a paralisação, acabou sendo preso e ficou 9 dias em Bangu acusado de crime militar. Por quê? Porque os bombeiros fazem parte da polícia militar. E alguns bombeiros, durante essa manifestação, acabaram pegando em armas e invadindo um quartel. Inclusive, Daciolo foi um dos manifestantes que invadiu o quartel central no centro do Rio e por isso foi expulso da corporação. Mas no fim ficou tudo bem, porque em 2013 ele acabou sendo anistiado pelo então governador do Rio, Sérgio Cabral. Mas como ele foi parar na política? Então, Jureminha, por causa das manifestações de 2011, o PSOL acabou se interessando pela postura de Cabo Daciolo. E aí, em 2014, ele foi convidado pelo partido a se filiar e a concorrer como deputado federal pela legenda. O problema é que logo em seguida ele começou a ter algumas posturas contrárias ao partido. Por exemplo, para começar, o Daciolo era a favor de uma intervenção militar no país. E além disso, ele era a favor de alterar o primeiro artigo da Constituição Federal que diz que todo o poder emana do povo. Ele queria que dissesse que todo o poder emana de Deus. Outro ponto forte de discordância teve a ver com as acusações de Daciolo, dizendo que a prisão preventiva dos PMs acusados da tortura, do assassinato e do desaparecimento do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza em 2013 era ilegal. E ainda reivindicou que Marcelo Freixo, seu colega de partido, fosse visitar os presos na cadeia. Pois é, essa coisa de misturar religião e política desse jeito acabou fazendo com que os bombeiros parassem de apoiar o candidato. Eles dizem que ele representa hoje o setor evangélico e não mais os bombeiros. Em abril de 2016, Cabo decide se filiar ao PTdoB, que hoje leva o nome de Avante, aonde ele ficaria até esse ano, quando ele mudou para o Patriota. Inclusive, foi pelo PTdoB que ele defendeu o fechamento do Congresso e uma intervenção militar no Brasil. Durante o seu mandato, ou seja, nos últimos 4 anos, ele apresentou 56 projetos de lei, mas nenhum deles foi aprovado. Isso porque metade era sobre a defesa dos militares e a outra metade era sobre assuntos religiosos. Cabo também é alvo de uma investigação pelo STF. Isso porque em 2017 ele foi acusado de desviar parte do salário dos seus assessores do gabinete da Câmara para associações de bombeiros, mas ele nega todas as acusações. Foi em março desse ano que Daciolo disse em plenário que tinha vontade de disputar a presidência. E foi por causa dessa afirmação que o Patriota fez o convite para que ele disputasse pela legenda. Na verdade, o Daciolo é o plano B do partido que queria que Jair Bolsonaro fosse a estrela e o candidato pela legenda. Mas o Bolsonaro acabou se filiando ao PSL, por onde vai concorrer esse ano. Ainda em 2018, Daciolo teve bastante projeção nas redes sociais por causa da greve dos caminhoneiros. Isso porque ele apoiou um dos motoristas que assumiu a liderança das manifestações, conhecido como Chorão. Mas ele é um senhor bem controverso. Ele é sim. Daciolo costuma usar as tribunas na Câmara para fazer profecias quase sempre com a Bíblia na mão. Foi em um desses episódios que ele profetizou a cura da deputada Mária Gabrilli, que é cadeirante desde 94. Daciolo mistura na mesma receita o discurso religioso com o discurso anticomunista. E por causa disso, ele sempre se coloca contra a legalização das drogas, contra a legalização do aborto e contra a disseminação da ideologia de gênero nas escolas brasileiras. Por outro lado, se a sua relação com os deputados é ruim, com os empregados terceirizados da Câmara, ela é bem diferente. Os faxineiros, os garçons, os ascensoristas, todos que são evangélicos, se identificam muito com o candidato. E dizem que sempre que ele vê um irmão da fé, ele para tudo que está fazendo para cumprimentar e abraçar todo mundo.
Outra história controversa envolve os Gideões, aquele congresso enorme missionário da Assembleia de Deus. Ainda nesse ano, durante a sua participação no evento, ao pegar o microfone para fazer uma simples saudação, Daciolo começou a sua fala dizendo que Deus não aceita pastores maçons no altar. Além disso, ele pediu para que mais ninguém entrasse no evento e toda a oferta fosse repartida entre os participantes. Por fim, nada disso aconteceu e a situação virou um grande desentendimento que se desenrolou redes sociais adentro. E no espectro ideológico? Daciolo tem ideias claramente conservadoras e se coloca firme contra o Estado laico. Na verdade, eu vou explicar um pouquinho melhor disso mais pra frente. Por causa disso, ele acaba flertando com parte do eleitorado de Bolsonaro, mas apesar disso, faz questão de se diferenciar do candidato. Ele diz que pra ele, bandido bom é bandido lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, ao invés de dizer que bandido bom é bandido morto. E por fim, a quem eu considero o candidato de extrema direita ao lado de Jair Bolsonaro. Tá, vamos lá. Pontos fortes e pontos fracos. Ponto fraco. O candidato, além de ter pouquíssimo tempo de TV e quase nunca aparecer nas pesquisas de intenção de voto, ele tem um discurso bastante extremo que acaba afastando parte dos eleitores. Presidente Michel Temer, assim manda dizer o Senhor para ti. Diz assim a palavra do Senhor: não me agrada a morte de ninguém. Mas há quem diga que é esse mesmo discurso extremista que acaba atraindo aqueles que estão cansados dos mesmos discursos políticos tradicionais de sempre e que querem o novo na política. Mas e as teorias da conspiração que ele solta nos debates? Primeiro, a gente precisa entender por que Daciolo participa dos debates se nem nas pesquisas de intenção de voto ele está. Isso é porque na lei eleitoral, se um partido tem pelo menos 5 deputados federais na Câmara, ele é obrigado, ou melhor, as emissoras são obrigadas a convidar o candidato para participar dos debates. Esse é o caso de Daciolo. Vai ter link aqui nas descrições para você entender melhor um pouquinho sobre essa lei. Agora, sobre as conspirações. Uma de suas afirmações tem a ver com acabar com o imperialismo americano no Brasil. Como uma forma de combater o imperialismo americano no Brasil, ele fez uma live recentemente na frente de uma das lojas da Havan, que tem as estátuas da liberdade na frente, dizendo que aquilo é um símbolo da dominação americana no país e que ele iria acabar com as estátuas uma por uma. Vocês vão planejar, vocês vão se reunir, vocês vão tentar. Quando vocês sentarem para reunir, vocês vão antecipar o que Deus vai fazer. Vocês vão começar a cair. Senta para falar besteira, se convertam. Vem para Jesus. Larga essa aí que esse não é o caminho. Outro ponto é o combate à maçonaria e à nova ordem mundial. E aí, nesse meio todo, entra a famosa URSAL e o Foro de São Paulo. O que é o URSAL? Na verdade, essa sigla foi inventada pela socióloga Maria Lúcia Vitor Barbosa, no artigo Os Companheiros, que foi elaborado e publicado no dia 9 de dezembro de 2001. Tem link aí embaixo para você ver. O artigo é uma ironia e uma crítica ao Foro de São Paulo, que é uma entidade criada por partidos e movimentos de esquerda nos anos 90. O artigo foi uma crítica ao encontro realizado em Havana, na época, em 2001, no caso. O termo foi criado como uma sátira pelas falas de Lula ao se referir às áreas de livre comércio das Américas, que é uma proposta dos Estados Unidos para integrar todas as Américas em um único bloco econômico, e que não saiu do papel. Ela diz no texto: mas qual seria, me pergunto, essa tal integração do modelo Castro-Chaves-Lula? Quem sabe a criação da União das Republiquetas Socialistas da América Latina, URSAL? Ela diz que o termo foi uma piada com a União das Repúblicas Socialistas, a URSS, e daí nasceu a URSAL, mas não é algo que existe de fato. Outra teoria da conspiração que Daciolo defende diz respeito às fraudes nas urnas eletrônicas. Ele diz que o Brasil tinha que voltar a praticar o voto impresso. Para explicar melhor sobre isso, a gente indica que você ouça o episódio 262 do Nerdcast, que é apresentado pela galera do Jovem Nerd. O link tá aqui nas descrições. Não. Eu ouvi, na verdade, é o episódio 626. Vamos falar de plano de governo então. O plano de governo de Daciolo tem apenas 17 páginas e vem com o nome Plano de Nação para a Colônia Brasileira. Logo na apresentação, ele diz acreditar sim no Estado laico, mas que isso não quer dizer que as pessoas não possam expressar a sua fé. E ele também, logo na introdução, condena o aborto, a pedofilia e a disseminação das ideias de ideologia de gênero nas escolas brasileiras. Só que todo o plano gira em torno de recuperar a noção de soberania no país. E ele gira em torno de alguns pontos. Primeiro, educação. Daciolo pretende investir 10% do PIB em educação para melhorar os repasses para os municípios e estados. Além disso, ele quer investir nas faculdades e universidades federais e criar mais campi.
Na saúde, 70% do plano tem a ver com o SUS, mas também fala sobre dar fim aos subsídios públicos destinados aos planos de seguros privados de saúde. Segurança pública. No combate ao tráfico de drogas, o parlamentar fala em aumentar o efetivo nas fronteiras, e uma maneira de fazer isso é fazer um repasse de 10% do PIB para as Forças Armadas. Com relação à superlotação dos presídios e à reincidência dos presos, o parlamentar fala sobre uma reorganização e uma relocação dos presos nos presídios. E, por fim, ele defende a criação de um piso salarial para os profissionais de segurança pública, melhorando a remuneração. Um outro ponto do plano de governo tem a ver com infraestrutura e transporte. O parlamentar pretende pavimentar 100% das rodovias municipais e estaduais. Uma outra proposta é investir nas hidrovias e nas ferrovias, porque isso desafoga as rodovias e pode incentivar a economia do país. Por fim, na parte de economia, o parlamentar apenas fala sobre reduzir os impostos e os juros. De acordo com algumas entrevistas, Daciolo é o candidato que pretende expulsar o demônio do Planalto. Seja lá o que isso quer dizer. Ele apareceu do nada e veio surpreender muita gente. Se é pro bem ou pro mal, aí é com você. Quer saber mais? Visita o nosso site, dá uma olhada em todos os links que a gente separou de matérias, perfis, reportagens, tudo para você saber mais sobre esse candidato. Agora, se você discordou de alguma coisa, quer comentar, quer discutir, polemizar, fala bem ou fala mal, mas fala da gente. Vamos que vamos?